Tour histórico na pequena África e no maravilhoso bairro da Urca. O City Tour histórico de hoje foi na região da pequena África e no bairro da Urca, com passagem pela escadaria Selarón, no Rio de Janeiro. Iniciamos a visita nas calçadas pintadas de rosas negras em frente à igreja de Santa Rita. Esse calçamento marcou o local do mais primitivo cemitério dos pretos novos da cidade, nos átrios da paróquia. Ele funcionou de forma indigna de 1741 até 1774, até ser transferido pela região do Cais do Valongo. Logo a seguir entramos na igreja de Santa Rita, construída nas primeiras décadas do século XVIII, entre 1720 e 1721, por um rico português chamado de Manuel Nascentes Pinto. Essa paróquia tem estilo barroco-rococó, sendo a primeira igreja da América com adornos rococó. A seguir, subimos no Morro da Conceição, passamos pelo antigo Palácio Episcopal, atualmente, Museu Cartográfico e 5ª Divisão de Levantamento Cartográfico do Exército Brasileiro, onde são produzidos os mapas da região Sudeste. Observamos a magnífica fortaleza do início do século XVIII, responsável por defender a Baía de Guanabara dos invasores, especialmente franceses. Dali, nós descemos na Pedra do Sal, berço do samba do Rio de Janeiro. Território de resistência do povo negro. Reduto dos pais do samba, Donga, Pixinguinha, João da Baiana, Heitor dos Prazeres e outros grandes precursores da música afro-brasileira. Depois, seguimos para o Largo de São Francisco da Prainha e na Igreja de São Francisco da Prainha. Outro local fundamental à memória do povo africano, onde se encontra a estátua da bailarina e coreógrafa Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e que criou o balé afro, com base nas danças do candomblé. Ao terminar o percurso no bairro da Saúde, fomos para Gamboa, onde se encontra o Cais do Valongo, que foi o porto negreiro que mais recebeu escravizados no mundo. Ele foi descoberto em 2011, durante as obras de revitalização do Porto Maravilha para receber a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Esse porto negreiro foi enterrado, propositalmente, para encobrir a triste e horrenda história do tráfico de escravizados na antiga capital do Império. Sobre ele, em 1843, foi construído o Cais da Imperatriz, para receber a princesa Leopoldina, que seria casada com Dom Pedro II. O Cais do Valongo foi tombado pela Unesco em 2017, como Patrimônio da Humanidade. Em frente ao Cais do Valongo está a Docas Pedro II, projetada pelo engenheiro e abolicionista negro, André Rebouças, inaugurado em 1871, que em pouco tempo abrigará o Museu de História Africana, com financiamento do BNDES. Essa foi uma das primeiras obras públicas do Brasil construída sem a mão de obra escrava, exigência do engenheiro e autor do projeto ao imperador Dom Pedro II. A poucos metros do Valongo está o Jardim Suspensos do Valongo. Este local foi criado para apagar a história do tráfico negreiro na região portuária do Rio de Janeiro, no início do século XX, precisamente no período das reformas do prefeito Pereira Passos, em 1906. Em frente ao jardim se encontrava o Largo do Depósito, local onde eram vendidos os escravizados recém-chegados à cidade, os chamados pretos novos. Atualmente, esse local mudou de nome, chama-se Largos dos Esquivadores, por conta do número expressivo de trabalhadores do porto. Em seguida, visitamos dois fantásticos locais de memória africana, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, MUCARB, e o Instituto dos Pretos Novos, IPN. Este último foi o segundo cemitério dos pretos novos da cidade do Rio de Janeiro, onde eram jogados os restos mortais de milhares de escravizados recém-chegados à cidade.
No IPN percebe-se de maneira evidente e inconteste o que foi o ignominioso tráfico de escravizados, quanta dor e infortúnio ele trouxe a milhões de africanos, sendo a maior diáspora forçada de toda a história. Nesse local foram lançados os corpos de cerca de 50 mil cativos. Ele foi descoberto sem querer no ano de 1996, quando a nova proprietária do local resolveu fazer uma reforma e deparou com centenas de milhares de ossos. Ao sairmos do IPN, almoçamos na Cinelândia e passamos nos Arcos da Lapa e na Escadaria Selaram, locais muito apreciados por turistas para fazerem fotografias de recordações da cidade maravilhosa. Na parte da tarde, visitamos o famoso bairro da Urca, onde mora o cantor Roberto Carlos. Fomos no Museu de Ciências da Terra, um esplêndido museu geológico e paleontológico que guarda uma expressiva quantidade de fósseis, rochas, meteoritos e muita coisa interessante. Logo a seguir, visitamos a lindíssima Praia Vermelha, fizemos a trilha do Morro da Urca e fomos no bondinho do Pão de Açúcar, que é o principal passeio turístico do Rio de Janeiro, também o mais caro e extremamente procurado. A visão do Morro da Urca e do Pão de Açúcar é fenomenal. Chega a ser inacreditável aquele teleférico ter mais de 110 anos de funcionamento. E foi aqui, nesse local magnífico, que todos um dia devem visitar, que teve fim o nosso espetacular tour na cidade maravilhosa. Vem com a Lagos Ecotour conhecer lugares esplêndidos e viver experiências indescritíveis.